Entendendo a mitologia, o mito de Sísifo. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen e neste vídeo eu vou contar a história, uma das histórias a que me agrada mais sobre o mito de Sísifo, né? O que aconteceu com Sísifo. Por que uma das histórias? Porque a gente tem várias versões, né? Do que aconteceu na antiguidade clássica, os mitos são contados de boca em boca, e há várias versões, fontes diferentes explicando versões diferentes. Antes de começar a contar a história do Sísifo, vou pedir para você se inscrever neste canal, caso ainda não seja inscrito. Siga no Instagram, Que Vida do Mundo, e que curta este vídeo. Comente também, compartilhe. Veja as opções para membros. Toda semana tem conteúdo exclusivo para membros. Dê uma olhadinha lá. Então, qual é a história de Sísifo? Sísifo, ele era filho do Éolo, que a princípio eu achava que era o deus do vento, mas não. Esse era um rei lá de uma região de Tessália, se eu não me engano. E ele era conhecido por ser muitíssimo astuto. Astuto, mas era daquele tipo de esperteza, né? Que engana os outros. Porque há dois tipos de espertos. O que não se deixa enganar, que é esperto também, e aquele que engana. E ele é daquele tipo que engana. Ele faz lembrar o Ulisses, né? O Odisseu. Astuto, truqueiro. Tanto é que em algumas fontes eu li alguma tragédia grega em que falavam que o Sísifo era pai do Odisseu. Sendo pai ou não, os dois são muito parecidos nessa astúcia e nessa trambicagem. E ele era conhecido por isso, então assim, casado e tal. Até que um dia ele viu uma moça ser raptada por uma águia. E ele já sacou o que era, porque um astuto conhece o outro. Ele sabia que aquilo era coisa de Zeus. Era uma moça jovem, bonita, que Zeus mandou raptar, né? Porque Zeus é aquele que copula com tudo que se move. E ele viu isso acontecer. Aí o pai da moça, os parentes ficaram desesperados. O pai dela era tipo deus do rio, alguma coisa assim. E aí ele perguntou pro Sísifo se ele sabia o paradeiro da filha. Aí o Sísifo, acho que é Ásopo o nome do pai. E o Sísifo disse que sim, mas já fez negócio. Em troca, o que ele queria? Ele queria que esse deus do rio, Deus Rio, fizesse uma fonte na cidade dele. Sim, porque Sísifo era rei de Corinto. Corinto depois que Jasão e Medeia já haviam deixado a cidade. Então Sísifo era rei de lá, pediu em troca da informação uma fonte na cidade. Negócio acertado, aí ele contou, né, que a moça foi raptada lá por Zeus e tal. Obviamente que Zeus ficou furioso e o que fez? Puniu, né? A Íbris aí puniu um humano por sua desmedida, por não saber ficar no seu quadrado. Então, ele chamou Thanatos, que é o deus da morte, para dar um jeito em Sísifo. E o Sísifo, que é muito esperto, o que ele fez? Ele começou a elogiar Thanatos e quis presentear com colar, aí pôs um colar, pronto. Era, na verdade, uma coleira. Ele aprisionou a morte, enganou a morte, Thanatos ficou presa. Com isso, as pessoas pararam de morrer. Isso nos faz lembrar as intermitências da morte do Saramago. As pessoas deixaram de morrer porque Thanatos estava preso. Isso já despertou a fúria de Ares, que é o deus da guerra. Se ele é deus da guerra, na guerra morrem muitas pessoas. Não precisava ter guerra, precisava de morte, Thanatos estava preso. É aí que ele fez? Além de libertar Thanatos, pediu para que Hades, que é o rei lá do submundo, seria considerado o inferno, né? Na equivalência cristã seria o inferno. Hades era o deus desse submundo, pediu para ele dar um jeito em Sísifo. Sísifo, desconfiado, né, de que alguma coisa ia acontecer, pediu para a esposa, caso ele morresse, não fazer os rituais fúnebres. E de fato, ele morreu, foi levado para o Hades. Chegando lá, ele falou pro deus Hades, pediu para voltar, falou que a esposa não tinha feito os rituais fúnebres de acordo com a tradição, tal. Pediu para voltar só um pouco, só para que isso acontecesse, né? Ele fosse, sei lá, enterrado da maneira adequada. Aí o Hades concedeu a ele esse pedido, ele voltou e fugiu com a esposa. E assim ele driblou a morte mais uma vez. E aí ele fugiu e ficou fugido até envelhecer. Envelheceu, morreu, foi pro Hades. E lá se vingaram dele. A punição dele foi o quê? Já que ele não queria morrer, claro, os deuses deixaram ele morrer de morte natural, sem se vingar.
Então tá, viveu até ficar velhinho. Mas aí, quando morreu, eu falei, tá bom, se você não querer morrer, então vai ter a vida eterna. Só que a vida eterna com castigo, que é empurrar uma pedra montanha acima, e ela vai escorregar. Você vai subir com a pedra de novo, pôr no topo, ela vai escorregar e fazer isso eternamente. Parece com a punição do Prometeu, né? Então a águia vinha, bicava o fígado, tirava um naco, o fígado se regenerava, no dia seguinte ela vinha fazer a mesma coisa e assim vai. Então, eternamente. No caso do Prometeu, Hércules o salvou. No caso do Sísifo, até onde eu sei, ele ficou assim, pela eternidade. E o pior é que o Sísifo, ele tinha consciência. Então, assim, eu já vi a imagem dele subindo com a pedra, na imagem seguinte, a pedra já lá embaixo, ele olhando para a pedra com desalento, né? Porque ele sabe que ele vai ter que subir de novo, ela vai cair de novo. É um trabalho totalmente sem sentido. A gente usa esse termo, né, trabalho de Sísifo, hoje em dia, para representar um trabalho totalmente sem sentido, absurdo e sem sentido. E o problema maior do Sísifo é que ele tem a consciência. Ele tem a consciência que não tem sentido? Tem que ter a consciência para ser uma punição. Porque se a pessoa faz todo esse trabalho inconscientemente, ela vive com esperança, então ela não sofre, ela tem a esperança de se livrar daquilo, de estar fazendo aquilo para uma libertação futura, para uma causa melhor no futuro, alguma coisa assim. Sísifo não tinha isso, ele tinha consciência. Ter consciência é algo bem complicado. E aí, o que a gente tem na literatura, assim? A obra mais representativa que nos remete a isso é o Mito de Sísifo, do Camus, que ele publicou essa obra aqui na década de 40, ele por conta da Segunda Guerra Mundial, né? Então ele foi um que sentiu bastante, eu vou falar que sentiu a guerra, todos sentiram a guerra, mas eu digo intelectualmente, né? Então ele refletiu bastante, ele fez parte da resistência francesa, ele escreveu A Peste, né? E na Peste a gente tem uma alegoria assim para aquela situação dos ratos saindo do porão. E aqui o mito de Sísifo é o quê? O absurdo da humanidade. É o trabalho absurdo. A gente pode até trazer isso para o nosso cotidiano. É um trabalho sem sentido. Você faz sabendo que não adianta nada, mas tem que fazer. Aqui ele fala do homem absurdo, o homem contemporâneo, absurdo, que faz absurdidades, coisas sem sentido. Claro que ele estava muito tocado por tudo que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Então, você não entende bem essa obra se você não entender o contexto. Só que aí ele fala do absurdo sem falar da guerra. A gente tem que entender que ele foi tocado por aquele contexto da guerra e começou a refletir sobre a condição humana. Ele era um filósofo, né? Então, ele fala da condição do absurdo, o raciocínio absurdo, o homem absurdo, a criação absurda, o mito de Sísifo, a esperança e o absurdo na obra de Kafka e tal. Ele trata dessas questões sem falar da guerra, embora ele tenha sido motivado por aquele contexto de guerra, né? Aquele contexto de absurdidade. Ele começa a analisar várias coisas. Ele analisa o personagem Kirillov, de Os Demônios, do Dostoiévski, e trata de bastante coisa. É uma obra riquíssima. Já me pediram para fazer vídeo sobre ela, mas enfim, eu teria que reler. Eu tenho muitas marcações aqui. Teria que relê-la para tal. É uma obra muito densa, né? Não só pela motivação daquele contexto, mas também por ser filosofia, por tratar da condição humana. Então, assim, não são muitas páginas, mas não se engane. Menos de 200 páginas, 158 páginas, mas não se engane. Não é tão fácil assim de interpretar essa obra se você não conhecer todo o contexto, não conhecer o pensamento de Camus e tudo mais. Vou parar por aqui, me digam o que vocês sabiam sobre a história de Sísifo, você já conhece a obra de Camus, enfim. Qual outro mito vocês querem que eu comente por aqui? Eu ainda estou devendo a história do centauro, lá que eu prometi no vídeo do Prometeu, eu vou cumprir. Tá bom? Muito obrigada, beijos e tchau, tchau.